Pessoal, bom dia, tudo bem? Conforme nessa semana eu já tinha feito um vídeo relatando a nossa reunião de quarta-feira que tivemos ontem com a Serrede, então ficou o compromisso de nós darmos já um retorno para vocês do que foi tratado e o que a empresa também já passou de resposta para a gente durante a reunião. Então ontem tivemos aqui o gerente da parte do SESMIT, né, a nível Brasil aí, representante da Serrede, com os demais membros aí da empresa, RH, relações sindicais e a própria operação também. Mas o primeiro assunto que já começamos a tratar eram situações do quê? Da própria CIPA, né, e SESMIT e a questão da PPP. Eu até estou com a ata aqui, eu vou fazer a leitura dela aqui, de alguns pontos, para poder passar para vocês aí, para ter ciência do que realmente foi discutido e que tivemos de resposta. O vídeo pode ser que fique um pouco extenso, mas é importante vocês assistirem ele para poder, então, a gente transmitir o que realmente aconteceu nessa reunião, tá? Teve pontos aqui que a gente estava conversando com a empresa sobre a questão de segurança do pessoal trabalhando noturno, as equipes que trabalham à noite, a empresa fornecer a questão de coletes refletivos, até mesmo o próprio uniforme, ter as faixas refletivas, já zelando pela segurança desses trabalhadores, tanto que trabalham à noite, principalmente os de dia também, procurar ter uma mudança no uniforme que venha a ter já, igual os demais empresas que hoje trabalham no segmento, ou também na parte do setor elétrico, que já vem no próprio uniforme deles os refletivos, questão de segurança, gente. O sindicato, ele procura ter essas discussões com a empresa justamente pela segurança do trabalhador. E a empresa diz que tem fornecido a questão dos coletes refletivos, mas está também estudando para ter no próprio uniforme do trabalhador, tá? Como acontece, como já relatei em outras empresas. Um outro assunto também que a gente teve conversando com a empresa foi a questão da CIPA. O que aconteceu com a CIPA? Antigamente a CIPA ela acontecia dentro de um CR que tinha ali mais ou menos 50 pessoas, estava focado ali. Então, eles quando começaram a ter as auditorias da Oi, tiveram que alterar a forma que realiza a CIPA. Então, por isso que hoje, quando eles nos passaram, eles realizam essa CIPA pelos CNPJs da empresa, que tem ali na Regional Sul, Capital, Oeste, Norte, Vale, todos esses aí tem o CNPJ da empresa. Então, de que forma fica a CIPA? Ela agora estende pelo CNPJ, um exemplo, vai ter uma extensão do geográfica ali da região. Então, ela pega, por exemplo, os trabalhadores da linha de Bituba, um exemplo, que vai até lá em Torres, para frente de Araranguá. Tem a inscrição de CIPA, o trabalhador pode se inscrever, mesmo que ele esteja nessa cidade, dentro dessa região com Criciúma, Tubarão, não é somente como era antes, só dentro da cidade de Criciúma ou que fosse Tubarão. Agora ela se estende para as pessoas poderem sim se candidatar, como também lá no Oeste Catarinense, o pessoal de São Miguel, ou que vem a extensão até aqui próximo de Lages, Joaçaba, assim por diante. Então, agora vai aumentar sim um pouco mais o número de participantes da CIPA, mas se estendendo então dentro de toda essa região do território do CNPJ de cada regional. Então não tivemos nenhum prejuízo para os trabalhadores, pelo contrário, ainda dá a oportunidade das pessoas poderem participar, que queiram realmente fazer parte da CIPA, sendo eleita pelos colegas de trabalho, de forma de eficiência no trabalho ali dentro, não voltado na questão de estabilidade, mas sim na questão de ajudar na orientações de segurança e também informações trazidas de campo para as próprias reuniões da CIPA. Então até cobramos da Serrede que ela já começou a fazer isso em algumas regiões, mas antes disso já deveria ter conversado com o sindicato, porque é papel da instituição sindical fiscalizar a CIPA e faz parte do processo da CIPA. O sindicato é responsável também por isso aí. Desses pontos, o outro que nós estivemos conversando com eles foi a questão da PPP, para o pessoal que trabalha aí próximo da alta e da baixa rede elétrica, junto com a manutenção dos cabos telefônicos, que é esse nosso trabalho que nós fazemos na área telecom, instalações, e estamos próximos daí. Claro que a empresa, ela paga sim um adicional de periculosidade, porque nós estamos tendo esse campo de 70, no raio de 70 centímetros, né? Sobre a PPP, que temos aí solicitado à empresa esclarecimentos, porque o nosso pessoal com dificuldades de poder entrar com a solicitação do pedido da aposentadoria especial. Então, a PPP estiveram nos apresentando por que eles não colocam a questão do risco biológico de choque elétrico.
Devido, né, à atividade ela ser na parte telecom e ele não está realizando atividades de eletricidade, né, ser um eletricitário, por exemplo. Isso é a apresentação da empresa, para vocês entenderem. E o reconhecimento, sim, temos do adicional de periculosidade, porque trabalhamos dentro desse raio aí de 70 centímetros, né, próximo já da própria baixa tensão aí nos postes da Celesc. Então, a empresa, dentro do laudo dela, por não haver atividade diretamente diário na eletricidade e sim nos cabos telefônicos que estão próximos dessa rede elétrica, eles têm o entendimento que não se dá então a questão da PPP com o risco da atividade choque elétrico, dando esse risco aí. Bom, nós ouvimos que a empresa ela fez essa apresentação. Claro que agora o nosso jurídico vai fazer a avaliação dele dentro disso aí, sobre essa questão do direito da aposentadoria especial, tendo na PPP a questão do risco elétrico, mas vai avaliar pela questão da atividade em si. Então o nosso jurídico já foi passado para eles hoje de manhã, conversamos com eles, vamos fazer todo o estudo sobre isso, para poder então realmente ver se essa procedência realmente está ou não correto, até mesmo pelo encaminhamento da empresa. Então a nossa parte, nós vamos agora esperar o jurídico fazer todas as análises. Lembrando, gente, que tem dentro do Senado, tá? O próprio senador Paulo Paim, ele faz parte de uma comissão em que está tratando esse assunto das aposentadorias especiais devido à reforma da Previdência realizada aí pelo governo federal, em que agora nós telefônicos não estamos inclusos dentro desse trabalho. O que a gente realizou através da nossa federação, a FENATEL, tá? Eu tive lá na terça-feira em São Paulo, numa reunião da nossa federação, e já fizemos aí, junto com a nossa assessoria, o escritório da doutora Zilmar Alencar, em Brasília, para já entrar dentro com a petição do DIN que já existe lá hoje, com a inclusão da atividade dos telefônicos, para ter o direito também, né, nesse projeto que está na mão deles aí da reforma, para definir a nossa categoria dentro da aposentadoria especial. Então é um trabalho que já estamos fazendo a nível nacional pela nossa federação. Enquanto isso, estamos discutindo aqui, com a empresa já fez essa apresentação dela, o nosso jurídico vai fazer a nossa análise também, e na esfera, que é Brasília, já estamos tratando pela nossa federação. Então, esse trabalho, só para vocês ficarem cientes, estamos correndo atrás, o sindicato não está deixando nada parado, e o que for de direito, que é para os nossos trabalhadores da nossa categoria, pode ter certeza que nós vamos correr para conquistar isso, tá bom? Então, para vocês ficarem cientes nessa parte da PPP. Durante a reunião, nós botamos diversos pontos na mesa, tá? Para discutir com eles ali. Uma situação que nós observamos que em campo, diversos companheiros líderes de obras estavam, tanto novos como alguns antigos, realizando a atividade do guindalto, trabalhando com a parte do guindalto, sem ter o custo da NR11, que é referente a essa questão do trabalhador que faz atividade no guindalto. Então, até citamos alguns nomes, que não pode, o trabalhador que está ali, ele é líder de obras ou trabalha no caminhão, só pode operar o guindalto do caminhão somente quem realmente tem um custo de NR11. Se não tem um custo de NR11, a pessoa não pode. Então, ontem já pegaram alguns exemplos, a empresa já vai interditar, vai ter que dar o custo para essas pessoas e não pode estar realizando, porque é um risco gravíssimo, gente. Se a pessoa não tiver o treinamento da NR11, pode trazer um risco até de fatalidade com todos que estão ali ao redor na atividade, naquele momento ali, na parte de estar fazendo ali o remanejo dos postes, essas coisas todas, encostar numa alta tensão, seja o que for, e trazer aí um risco de fatalidade para todos os colegas de trabalho. Então a gente já cobriu isso ontem da própria SRE, tá? Uma outra situação que também conversamos com eles foi a questão da CIPRA, que eles têm que adquirir as urnas deles mesmos para poder organizar melhor essa questão da CIPRA no estado. Sobre a questão de a empresa, ela tem o seu dever de intensificar mais ainda, o sindicato cobrou essa fiscalização para ver se vai chegar, por exemplo, estão fazendo o próprio GA ou o próprio Tec Segurança, se ele está ali com a equipe, verificar se o líder de obra ou quem está ali sobre a questão do próprio guindalto que está operando, se ele tem a carteirinha do curso. Se não tem a carteirinha do curso da NR11 ali que dá essa permissão para ele poder operar, então já automaticamente pede para a pessoa ali, já encaminha ela para fazer esse treinamento e não deixa operar para não correr nenhum risco também de vida aí nessa situação.
O pessoal passou para a gente, já durante a semana, que os DG, pelo menos aqui na Grande Florianópolis, é o que chegou para a gente, mas pedimos para verificar no estado inteiro, que não estão tendo mais as escadas de madeira. Foram recolhidas e o pessoal está utilizando essa escada interna que a empresa dá para vocês, que é de alumínio, que usa dentro das casas dos clientes. Como é que o trabalhador, explicamos para a empresa, vai pegar aquela escada de alumínio, trabalhar dentro do DG, uma escada leve, dificulta a pessoa, às vezes não tem nem alcance para chegar nos blocos para poder trabalhar internamente ali na central. Então, pedindo para a empresa que isso não pode estar da forma que está. Ela tem que providenciar essas escadas de madeira nesses locais que não tem nesses DG. E entender por que está sendo retirado. Se está retirando para poder fazer reforma dessas escadas, seja o que for, não se pode tirar sem colocar uma outra. E uma outra nas condições que realmente é necessária pela segurança do trabalhador e para ele poder realizar a atividade sem ter nenhum risco. Então, isso já entregamos ontem, vamos fazer um levantamento para apresentar para o sindicato, já vamos correr atrás. No momento, disseram que não estavam sabendo, mas é impossível, a empresa não está ciente, porque o técnico deve ter passado para os seus gestores, só que a empresa alega que não chegou essa informação para ela, mas do sindicato já foi entregue então essa demanda para eles tratar. Outro ponto aqui também, para eu poder passar para vocês, é sobre os nossos companheiros aí, companheiras de trabalho que estão ali na sede da filial em São José. Tá? Que nós relatamos ali, já tínhamos comentado na primeira reunião, comentamos ontem novamente, já é a segunda vez que o sindicato vem cobrando da empresa quais são as condições e locais que vão colocar esses trabalhadores que estão saindo de São José. Se vai vir aqui para o Estreito, nós até falamos, tem a situação de estacionamento, aquela rua ali que é ao redor daqui do Estreito, da estação da Oi aqui, onde fica o pessoal do com da Oi, é uma região perigosa, é uma região que já teve assalto, já teve arrombamento de veículos, até mesmo relatei que eu tive ali fazendo uma assembleia, fui vítima do arrombamento do meu veículo, que inclusive quebraram o vidro de trás para roubar as coisas que tinham ali. Então eu mesmo já fui uma pessoa que sofri por isso, estava ali, deixei o carro na rua, aconteceu isso. E o que acontece? Tem um estacionamento dentro dos prédios da Oi, como tinha no Itacurubi, que cabia mais de 200 carros. Engraçado que o pessoal da Serrede, que é do grupo Oi, é discriminado e não pode utilizar as vagas, somente os trabalhadores da Oi. Mas por que essa discriminação, falamos ontem? A empresa tem que procurar condições de deixar o pessoal colocar o veículo lá dentro também, as pessoas que vão trabalhar naquele prédio. Falamos sobre a questão de transporte, sobre a questão dos pontos de ônibus, que são muito distantes ali também da localidade onde o pessoal vai ficar. Enfim, é preciso realocar o pessoal? É preciso, mas que realoque o pessoal em condições que as pessoas possam chegar, colocar o seu veículo com segurança, simplesmente não sofrer nenhum susto, né? Ou ser abordado ali fora com qualquer assalto assim por dentro, por mais que o risco está em todos os lugares, mas estamos pedindo para a empresa procurar a se preocupar com essas condições dos trabalhadores. E também o ambiente lá dentro, porque para os funcionários da Oi é tudo bonito e zerado. Quando é o pessoal da Serrede, que é terceirizada, que nem terceirizada, que é do grupo Oi, o que acontece é colocado sucata, e tem que acabar com isso. Então já pedindo para ver a questão de layout, as condições, será que ainda estão tratando, estão vendo essas condições ainda, que não haverá ainda mudança dali de São José, porque estender um pouco mais o prazo para poder então realmente nesses locais definir quais são os grupos que vão. Até citamos que já há também uma conversa para estar o pessoal aqui no DG de Barreiros. Gente, até falando para a empresa, desde a época da Brasil Telecom, aquele DG tem uma quantidade enorme de pombos que vem ali com fezes, cheiro da urina, essas coisas todas. Teve uma época que a Brasil Telecom tentou já eliminar esses pombos lá, enfim, não conseguiram pelo jeito, porque novamente, sim, os pássaros estão lá, né? Então, até falando para a empresa, é necessário ela rever onde vai realmente realocar os trabalhadores ali de São José, ali da BR-101. Para que também não venha colocar em locais onde só cabe 30, ele coloca 90, porque ninguém tem que viver exprimido. As condições têm que ser dadas para os trabalhadores, condições de estrutura, móveis, ergometria, essas coisas todas, tem que ter. Não pode simplesmente ser de qualquer jeito. Até ontem conversamos com o engenheiro do Sérgio, para ele também estar orientando a empresa nessas situações, os locais, porque não vamos permitir que o trabalhador seja colocado em qualquer lugar. Bom, tem a mudança também do pessoal do FedEx, que vai sair dali de São José, parece que vai para Navegantes, e a gente também está preocupado com o pessoal da logística, tanto com as atividades, para onde é que vai. Então, diz que a empresa está verificando os locais ainda,
para ver onde é que vai ser realocado então o pessoal da logística, tá? Outro ponto que a gente teve até conversando com a empresa é a questão desses banheiros, gente. Os banheiros estão mal cuidados, principalmente em São José aqui nós temos banheiros masculinos ali, parece que sem vaso sanitário para poder utilizar, estava interditado, também no feminino a mesma coisa, nós questionamos. Nas centrais que são atendidas também, porque as outras que não são atendidas, o mato está enorme. Inclusive, eu vou pedir para vocês, trabalhadores, encaminhem para nós as fotos desse DG de vocês que está com mato enorme, que nós vamos cobrar da Oi para fazer essa limpeza aí, porque 2 vezes no ano não dá. Além de ter bichos peçonhentos, traz risco aí para a segurança dos nossos companheiros de trabalho aí. Então tá vergonhoso essa situação, banheiro e essa questão também da limpeza dos prédios, tá? Uma situação que veio ocorrendo agora é a questão da DV, que é o pessoal que está entrando na empresa, os novos, já está tendo problema de poder receber a questão da sua alimentação. Parece que leva até 15 dias para poder então ter reembolso. Isso não pode acontecer. A empresa tem que providenciar, falamos ontem para ela, a questão do deslocamento, se vai ser por ônibus para a pessoa vir ou para onde vai, a questão do hospedagem e alimentação dos trabalhadores. Os que estão entrando, ela tem que providenciar isso sim, falamos ontem para eles, é obrigação deles, não deixar a pessoa tirar dinheiro do bolso. E o nosso pessoal que já está trabalhando mais tempo, viajando, que estão aí, não pode também ficar tirando dinheiro do bolso para comer. A empresa tem, pelo acordo coletivo conquistado pelo sindicato, a obrigação dela de oferir, antes do trabalhador sair para viajar, já está na conta dele acreditado o dinheiro. Se ela não quiser acreditar dinheiro, então que dê condições com restaurantes com qualidade da comida, que possam se alimentar então em restaurante, sendo, como eu falei, questão da qualidade dessa comida aí, e aí a empresa tem que providenciar a hospedagem, tudo certinho, e a alimentação dos trabalhadores, que não podem viajar sem saber o trabalhador quando vai receber o dinheiro da DV dele, ter o reembolso, que isso aí é um absurdo. Uma empresa que está desse tamanho, já enorme a nível Brasil, a própria Serrede tem que ser muito mais, vamos dizer assim, organizada. Não importa que estão contratando 200 trabalhadores, tem que resolver dos 200 que estão contratando e daqueles que já estão trabalhando. Ela tem que oferecer a questão da DV, falamos ontem para eles, disse que vão correr atrás aí para regularizar as situações. Ninguém deve sair para viajar sem ter o dinheiro em mão, gente. Não saiam, porque depois não adianta procurar o sindicato para pedir o reembolso. Porque você tem, pelo acordo coletivo, mas a empresa pode mandar embora. Não tem questão de mandar embora. Os próprios gestores sabem disso, eles também não têm que tirar dinheiro do bolso deles para dar para vocês. A empresa tem por obrigação a fazer esse papel dela, que é garantir as condições de viagem dos trabalhadores, tá bom? Outro assunto também aqui, o pessoal teve nos passando sobre a questão dos TUP. Os TPzeiros estão aí, diminuiu a quantidade de técnicos em campo, mas o trabalho está o mesmo. Mas reduziu um pouco o TP. Não, reduziu, mas foram desligados companheiros do TUP, outros foram promovidos e ficou poucas pessoas agora para poder atender na parte de TUP aí no estado, que não dá. A extensão aumentou, o pessoal vai ter dificuldade de receber a própria alcançar o indicador da produção deles ali e vão ser prejudicados financeiramente. Então a empresa falou que agora está esperando retornar o GG, né, daqui de Santa Catarina, do setor de operação do atendimento ao cliente, para poder então já rever essa situação aí, os quadros onde precisa, então se for preciso colocar pessoas. Nós entendemos que é preciso colocar pessoas, porque está muito extenso e que não dá para o trabalhador ser prejudicado financeiramente, porque a empresa simplesmente desligou e não fez a reposição. Sobre a questão de desligamento, até nós falamos que teve diversos ligamentos do Estado, que é conhecimento da própria empresa, e as pessoas não tiveram nem a oportunidade então de poder ter a chance aí de poder migrar para o FTTH ou outro setor. E a resposta que a empresa nos deu é que sim, inclusive os trabalhadores que foram treinados, tiveram o curso, passaram pelo curso do Sintel Santa Catarina de FTTH, promovido pela instituição, tiveram sim a oportunidade, passaram que diversos foram promovidos para técnico da FTTH, foram realocados aí para dentro do próprio segmento da FTTH. E outros não conseguiram aproveitar devido que uma boa parte também das atividades é na construção, que é onde exige ali oficial e auxiliar também de fibra para poder trabalhar nessas atividades, que em alguns casos pega pela questão do salário base, que de hoje é maior, comparando com aquilo que necessita no FTTH. Mas até nós cobramos então para a empresa procurar ver o que pode fazer para aproveitar ainda mais o nosso pessoal que está aí, que está no metálico, para ser utilizado dentro
do próprio FTTH, que vem crescendo aí no estado. Nós estamos realizando diversos cursos proporcionados aí pelo sindicato em diversas cidades aí dentro do estado, e que a empresa possa então realmente continuar dando então essa oportunidade para esses trabalhadores aí poder ingressar dentro do segmento, tá? Sobre a PPR, o resultado ainda não saiu. Já sabe que um dos indicadores, que é a questão da produtividade, caiu bastante, porque o metálico, vocês sabem que no Brasil inteiro a Oi está nessa situação que não cresce no metálico. A única chance que ela tem mesmo é dentro do GEPOM FTTH, mas a questão da divulgação do resultado nós vamos ter aí no final do mês ou início de abril, para saber qual é que chegou. Lembrando que o limite do TAST é de um salário, tá, para todos. E se o trabalhador no ano não teve mais do que 2 faltas, 40% de um salário nominal dele já é garantido. Os demais são as questões das metas internas da empresa, tá? Então ainda não foi divulgado, vamos saber somente em abril. O sindicato também cobrou sobre a questão do cancelamento desse plano odontológico da América, que não está atendendo conforme os trabalhadores em diversos lugares do estado de Santa Catarina. E tem aí essa burocracia que só quando abre janela, fecha janela, que se consegue. Só que essa janela aí não está sendo divulgação nenhuma. E outra, ninguém tem por obrigação de utilizar e pagar um plano que não dá para utilizar. Então, o que foi conversado com a empresa, eles estão vendo lá, se a pessoa ficou 12 meses sem poder utilizar o plano, então fazer a solicitação desse cancelamento. Mas nós queremos que a empresa dê um jeito de cancelar, porque é um direito do consumidor ele não ter que pagar algo que ele não consegue utilizar. Então, eles vão agora apresentar para a gente aí um retorno sobre esse item do cancelamento. Estão vendo lá qual vai ser as possibilidades de cancelar. Só pedimos que a empresa resolva isso o mais breve possível. E também sobre a questão do combustível, gente. Essa questão do combustível é uma situação que aumentou o valor do combustível, nós até passando para a empresa, já está mais que o dólar, né? Está quase chegando aí os R$5. E a questão da cota não se aumenta. E as pessoas estão tendo dificuldade. O combustível, nós estamos conversando com a empresa, ela tem sim por obrigação de fornecer de casa para o trabalho e do trabalho para casa após o seu expediente realizado aí pelo trabalhador. Então, está uma dificuldade. A empresa disse que teve aí a questão quando chega final do mês ou a metade do mês, há um controle maior nessa questão do combustível, mas é o que não dá para o nosso pessoal ficar mendigando para solicitar combustível para trabalhar. Se não tem combustível, o trabalhador não vai sair de casa avisando para a empresa. E se ele tem combustível e não dá para ele rodar a base dele, então ele vai encostar o carro no DG, avisar o gestor e depois, quando terminar o expediente, volta para casa. Se no outro dia não tiver o combustível para continuar o trabalho, ele vai bater o ponto e vai ficar em casa. A empresa tem que providenciar e o trabalhador sabe com clareza que o combustível tem que ser utilizado para a atividade da empresa. O que for após o seu trabalho, isso é pela responsabilidade nossa, trabalhador, de bancar esse combustível. Mas eu creio que o pessoal faz sim dessa forma que eu relatei agora, de utilizar somente para as atividades do trabalho, né, do dia a dia. Gente, e também tem essa situação que o pessoal tem nos passado. Ô Rogério, estamos tendo essa questão da avaliação do tal do MEI, do cliente, que está nos dificultando, que o cliente que fez a solicitação do chamado, ou que seja do serviço, quando a gente chega lá, quem atende são outras pessoas, e quando faz a avaliação é feita pelo aquele cliente que fez a solicitação, e daí na avaliação diz que não viu o técnico ou faz qualquer reclamação, mas sendo que não foi ele que esteve lá no local. E o pessoal está preocupado sobre a questão de notas pela avaliação, porque pode prejudicar o trabalhador até ser considerado como péssimo, sendo que muitas vezes não é culpa, porque o trabalhador esteve no local, esteve conversando, fazendo ali a sua atividade do serviço, e a avaliação então teria que ser feita com a pessoa que atendeu o técnico. Então a gente já pediu para verificar isso, porque já está tendo muito essa questão de direito de defesa e vindo ainda as penalidades internas da administrativa para o trabalhador. Então já solicitando que a empresa reavalie isso aí. Então, gente, esses foram os pontos que a gente teve discutindo, tá? O Sintel Santa Catarina tem mais um item aí que eu vou passar para vocês, que é sobre essa questão da carteira de trabalho verde e amarela aí pelo governo federal, que é a MP 905, que isso vem ao nosso encontro, a nossa assessoria de comunicação vai fazer um material digital para ser divulgado nas bases, tá? Devido a essa situação aqui da carteira verde e amarela, que alega que vai gerar emprego, mas é a maior preocupação que nós temos, que é de gerar desemprego. Entrar pessoas novas dentro das contratações das empresas, com redução de direitos já conquistados e tendo a troca daqueles que já estão sendo beneficiados
pela própria CLT. Só lembrando, a carteira verde e amarela, as pessoas que são contratadas nisso aqui, elas não têm a empresa a obrigação de seguir o acordo coletivo para esses trabalhadores. Então vocês veem que o benefício não é para o trabalhador e não vai ser nunca para aqueles que realmente achavam que iam ter aumento de trabalho, vai gerar desemprego, porque se vai prevalecer mais do que o acordo coletivo, então as pessoas contratadas por essa carteira verde e amarela vão ser prejudicadas, não vão poder utilizar a questão do acordo coletivo, que não vai ter validade, e vai simplesmente prevalecer o que está na MP. Essa MP tem uma validade de 120 dias, mas a nossa assessoria vai divulgar aí para vocês. Gente, é extenso o vídeo? É importante, é informação para o trabalhador com informação, ele fica esclarecido e sabe o que realmente está acontecendo no dia a dia, o que o seu sindicato vem fazendo em favor da sua categoria. Agradeço a atenção de todos, dúvida e esclarecimento, estamos à disposição. Lembrando, carnaval não é feriado, é ponto facultativo, depende das empresas se realmente querem ou não querem realmente ter a questão desse feriado. Então, só para ficar claro, porque às vezes as pessoas nos perguntam, mas não é obrigação da empresa dar feriado, porque é ponto facultativo, considerar como feriado. Tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus.